Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um audiobook do nosso canal. Quero agradecer você que é nosso inscrito, que tem nos ajudado aí com as curtidas, os comentários, compartilhamentos, inscrições. Deus possa te recompensar, viu? Você que chegou pela primeira vez, que está aí acessando o nosso canal, já quero pedir para você se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, porque você fazendo assim, a gente vai estar podendo alcançar novos lugares, vamos chegar a mais lares, e já que o nosso conteúdo ele é todo voltado para a pregação do Evangelho, nosso propósito aqui é trazer um crescimento para o reino de Deus, e quando nós fazemos isso, nós sabemos que tem uma recompensa de Deus para nós, viu? Deus abençoe sua vida. Quando você se inscrever, não se esqueça de ativar aí a notificação na função todas, para que cada novo conteúdo o YouTube possa avisar você, e fazendo assim você não vai perder nenhum conteúdo nosso. Você vai poder montar aí seu plano de estudo, para assim você ter um conhecimento melhor, para manejar melhor a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos para a continuação do nosso audiobook, Carta aos Romanos. Nós estamos na parte A Doutrina da Justificação, e hoje nós vamos estar fazendo aí a narração da página 59, parte 6, Demonstração da Fé. Então vamos comigo, capítulo 4 de Carta aos Romanos. Nós vamos estar falando aí sobre o primeiro versículo até o 25, que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Vamos lá. Neste capítulo, o escritor procura argumentar, ilustrando a fé em personagens do Antigo Testamento. Ele destaca Abraão e Davi. Esses dois elementos são exemplos excelentes para o povo judeu. Abraão representa o ideal de vida e fé para o judeu. Ele é reverenciado como o pai da nação e é chamado o pai da fé. Paulo utiliza a ilustração de Abraão para mostrar a justificação sem a lei, visto que Abraão foi antes da lei. Portanto, o grande exemplo que Abraão dá é a justificação pela fé. Parte 1. Justificação é pela fé e não pela moral humana. Nos versículos 1 e 2, Paulo diz que se Abraão, o pai dos judeus segundo a carne, tivesse sido julgado por obras ou justiça própria, teria de que gloriar-se diante de Deus. Porém, o que aprendemos é que Abraão foi como qualquer outro homem, pecador e sem justiça nenhuma. Ele foi declarado justo por meio da fé, diz a Bíblia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Os judeus vangloriavam-se em Abraão e criam que isto lhes garantiria a justificação, apenas por serem filhos de Abraão segundo a carne. Os versículos 4 e 5 apresentam dois modos de justificação, por méritos e por graça. A justificação por mérito se baseia nas obras do homem para obter a sua salvação. A justificação por graça baseia-se sobre o princípio da fé. Deus justifica o pecador pela fé. Ele imputa justiça ao que crê, isto é, pela graça de Deus. Nos versículos 6 a 8, o escritor mostra que os pecados do crente foram colocados sobre Cristo e, por isso, estamos livres do pecado. O exemplo de Davi está no capítulo 4, verso 6. É destacado pelo Salmo 32 de sua autoria. A expressão bem-aventurado é referente não a alguém que guardou a lei, nem a alguém recompensado por méritos humanos ou por boas obras. Porém, essa expressão bem-aventurado refere-se a alguém que transgrediu a lei, mas que alcançou a graça de Deus, arrependendo-se dos pecados. Davi era um pouco diferente de Abraão quanto às... Vamos para a página 60. Davi era um pouco diferente de Abraão quanto às obras. Abraão praticou algumas boas obras, mas Davi pecou muitas vezes e não tinha boas obras. Porém, Davi foi justificado não por obras de justiça que tivesse praticado, mas pela fé. Parte 2.
A justificação é pela fé, não por ritos religiosos. Nos versículos 9 e 10, encontramos a palavra imputar, que significa colocar algo na conta de uma pessoa, para que seja legalmente dessa pessoa. Portanto, imputar significa atribuir, contar, creditar. Nesses dois versículos, aprendemos que Abraão não praticou nenhum rito religioso particular para sua justificação diante de Deus. Paulo mostra que o rito da circuncisão era importante aos que estavam debaixo da lei, mas Abraão veio antes da lei. Portanto, o rito da circuncisão nada tem a ver com a obra da justificação. A circuncisão é obra exterior e a justificação é obra interior. A grande lição aqui é que ninguém será justificado diante de Deus pela prática dos ritos religiosos, mas pela fé na obra já realizada, uma vez por todos, por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11 diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Entende-se que a circuncisão foi o sinal, não a causa da justiça imputada a Abraão. O texto mostra que o sinal inicial com Abraão era um selo de justiça, não uma obra meritória de Abraão. Os judeus se ufanam de serem filhos de Deus. Vamos voltar aqui, ainda na página 60. Os judeus se ufanam de serem filhos de Abraão, segundo a carne. E a circuncisão física é o sinal que diferencia o judeu do gentio. Entretanto, Paulo argumenta que os verdadeiros filhos de Abraão não são os nascidos segundo a carne, isto é, os da sua semente. Porém, os verdadeiros filhos de Abraão são os que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porém, Abraão creu em Deus antes da circuncisão, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão foi feito pai espiritual de todos os que creem. Parte 3 aqui. A justificação é pela fé, não pelas obras da lei. No versículo 13, diz que Abraão seria o herdeiro do mundo, conforme está nas Escrituras em Gênesis capítulo 12, verso 3, Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 22, verso 18. Estes textos fazem referência às promessas divinas através de Abraão, a todas as famílias da terra e a todas as nações da terra. Note-se que essas promessas têm mais uma conotação espiritual que geográfica. A herança prometida era abrangente e a visão espiritual de Abraão mostra que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, verso 10. No versículo 14, os reais herdeiros, segundo a promessa, são aqueles que dependem da fé em Cristo, não da lei. A fé seria anulada se a herança dependesse das obras da lei. Esse fato indica a incapacidade do homem de se justificar pelas obras da lei. Paulo não está desfazendo nem desmerecendo o valor da lei, mas está mostrando que a lei impõe apenas se ela não for cumprida. Por isso, o texto no verso 15, que a lei suscita a ira, porque a incapacidade do homem em guardá-la torna-se sem possibilidade de justificar-se. Já no versículo 16 diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Se o efeito da lei é condenação e torna os homens sujeitos à ira de Deus, o efeito da graça é a justificação dos pecados mediante a fé na obra de justiça realizada por Cristo. Veja a diferença. O galardão pelas obras da lei é dado por méritos pessoais. Já o galardão pelas obras da fé é dado de graça.
O versículo 16 ainda mostra que Abraão, por sua fé em Deus, superou todos os obstáculos por sua firme confiança nas promessas. Por essa razão, Deus mudou o seu nome de Abraão para Abrão, para fazê-lo pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, verso 1 ao 5. O primeiro nome, Abrão, significava pai excelso, e Abraão, pai de uma multidão, isto é, pai de uma multidão de povos na terra. Como esta citação, o apóstolo Paulo argumenta que esta promessa não pertence somente aos judeus, mas a todos os verdadeiros filhos de Abraão segundo a fé. Agora nós temos aqui no capítulo 4 da Carta aos Romanos, verso 17. Perante aquele no qual creu, Abraão foi constituído pai no sentido espiritual. Paulo mostra a fé de Abraão em Deus, como aquele que dá a vida aos mortos. Não eram Abraão e Sara já velhos e não lhes era humanamente impossível gerar filhos? Sim, mas Deus lhes concedeu um filho na velhice. Nós estamos agora na página 65. Por isso, e por tantas outras experiências pessoais, Abraão não vacilou em crer em Deus e tornou sua fé em Deus uma força motora para conquistar grandes bênçãos. Por isso e por sua fé, Deus honrou Abraão. Sua fé triunfante foi imputada como justiça diante de Deus. Finalmente, nos versículos 22 e 25, a demonstração da fé ilustrada em Abraão nos ensina que podemos ter semelhante qualidade de fé. Abraão olhava para o futuro. Nós olhamos para o passado, isto é, para Jesus Cristo, a razão da nossa fé. Ao olharmos para Jesus, nossa fé garante a justificação no presente. A nossa justificação está em crer na obra meritória de Cristo. A diferença no tipo de fé de Abraão e do cristão. Abraão creu e confiou. O cristão também crê e confia no mesmo Deus. Porém, como aquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ainda nós vamos continuar na página 62. Nós vamos agora para a parte 7. Os benefícios da justificação. Estamos agora na Carta aos Romanos, capítulo 5, o verso 1 ao 11, que vai ser o objeto de estudo que nós vamos dar prosseguimento. Nos primeiros 11 versículos, o apóstolo apresenta os efeitos da justificação pela fé nos que a vivem e a recebem. Já na última parte deste capítulo, a partir do versículo 12 até o 21, Paulo faz uma aplicação universal, fazendo uma comparação entre o passado e o presente vivido pelo crente no panorama da salvação. Ele faz comparações que ilustram perfeitamente o significado da salvação hoje. Nos capítulos anteriores, a necessidade da justificação do homem é posta em destaque, inclusive apontando a Cristo como aquele que é capaz de prover essa justificação. A partir do capítulo 5, se vê que depois de alcançada a justificação por meio de Cristo, o crente tem diante de si um novo caminho para palmilhar e os meios para uma vida vitoriosa. Nos versículos 1 a 5, temos resultados da justificação. Quais são esses resultados ou frutos da justificação outorgada? Primeira parte, paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, produzida pela obra justificadora de Jesus, significa reconciliação com Deus. Página 63. Essas páginas que eu estou falando, pessoal, é a página do livro, tá? Do livro que eu estou lendo aqui. Não é página da Bíblia. Só para fazer essa retificação, para melhor vocês entenderem. Vamos continuar a leitura. Mediante o ato justificador de Cristo, que nos tirou de debaixo da ira de Deus
e propiciou essa paz com Deus. Essa paz com Deus difere do tipo de paz que ele pode dar aos que o buscam. Não é a paz da parte de Deus ou a paz que ele pode inspirar aos corações aflitos e amargurados. A paz com Deus expressa perdão e aceitação da parte dele, contrastando com a ira e inimizade vividas anteriormente. Essa paz com Deus significa estar de bem com Deus e viver um novo e maravilhoso relacionamento com Ele, que pela sua cruz desfez as inimizades. Aí temos a referência à carta aos Efésios, capítulo 2, verso 14 ao 18. É importante você também acompanhar essas referências para melhor ampliar o seu estudo. Aí na parte 2 aqui desse mesmo tema, que é o tema que estamos falando aqui sobre os benefícios da justificação. Os benefícios da justificação também incluem essa parte aqui, acesso à graça pela fé. Mais uma vez, é mediante Jesus Cristo que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Esse segundo benefício da justificação nos introduz à presença de Deus diante do trono da graça, para usufruir de todas as bênçãos e que temos direitos como justificados em Cristo. Somos colocados em uma nova posição, visto que já alcançamos a paz com Deus. Temos agora uma nova posição em Cristo e isto resulta na possibilidade de termos acesso à graça de Deus. Esse acesso a Deus nos torna filhos de Deus e a posição de filhos em adoção por Jesus Cristo é o passaporte para entrarmos na presença do Pai Todo-Poderoso. Esse acesso significa comunhão mais perene e pessoal com Deus. A palavra acesso no grego é prosagog. Vamos repetir essa palavra aqui no grego? É prosagog, que dá a ideia de aproximação, acercamente, introdução. A palavra introdução dá a ideia neste texto de apresentação. Por Jesus Cristo somos apresentados a Deus Pai, sem qualquer outro protocolo. A fé em Jesus é o meio de entrarmos na presença de Deus. Não é um acesso a Deus semelhante a alguém que busca entrar ou ter acesso à presença de uma autoridade secular. Não se trata de um acesso mecânico, seco e formal para com Deus. O acesso resulta de uma reconciliação feita anteriormente por Jesus Cristo. E que agora, esse acesso à graça é espontâneo, sem protocolo, sem impedimento. É um acesso que significa intimidade com Ele. Nós vamos dar uma pausa aqui, como a gente sempre faz, para a gente não ter um vídeo muito longo. E, de repente, a gente perdeu o foco, né? E fazer com que você perca o foco. Nós vamos parar aqui. Eu já quero agradecer você que ficou conosco até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que vocês estejam aí gostando e sendo muito edificado com a leitura desse livro, com a narração aqui desse audiobook. Quero pedir para você, antes de sair, não se esqueça, se inscreva aí, ativa aí o sininho, coloca aí um comentário, compartilha esse vídeo com alguém para que você possa ser um instrumento de cura na vida de alguém que está precisando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook, em nome de Jesus. Amém.